Olá, senhores. Hoje é dia 27/10/2024. Deixar a data bem clara para que todos os senhores tenham em mente que nós estamos falando agora no período de segundo turno das eleições municipais Brasil afora. Senhores, nós vivemos tempos sombrios, então eu vou simplesmente ler a matéria do site Metrópolis para os senhores na íntegra. Vamos lá. PCC. Bilhetes interceptados mostram indicações de voto em São Paulo. Comunicados da cúpula do PCC para membros e familiares foram encontrados em 5 presídios paulistas. A notícia é de 26/10/2024, às 16h46, atualizada em 26/10/2024, às 18 horas. Vamos lá. A Secretaria de Administração Penitenciária, SAP, de São Paulo, interceptou pelo menos 5 comunicados assinados por membros do Primeiro Comando da Capital, PCC, orientando o voto da facção nas cidades e na capital paulista, na capital paulista e em Santos. No salve das eleições, as ordens são destinadas a familiares, amigos e outros membros da facção. Entre os comunicados, os policiais penais encontraram uma contraindicação, ou seja, a orientação para o voto contrário à candidata Rosana Vale, em Santos. A mensagem foi localizada no dia 10 de outubro, já no segundo turno das eleições, na Penitenciária 2 de São Vicente. O comunicado, assinado pelos detentos Raimundo Nonato dos Santos, conhecido como Terra Seca, e Dinho Morfeu, ambos do PCC, afirma que Rosana Vale é considerada a inimiga número 1 da facção, na Baixada Santista, onde fica o estratégico Porto de Santos. O motivo seria o alinhamento com o secretário de Segurança Pública de São Paulo, Guilherme Derriter. Aqui, uma pausa. Todo mundo sabe ou já ouviu alguma história de que o Porto de Santos é um porto de exportação, de saída de substâncias ilícitas do Brasil para a Europa e de muitos países também aqui da América do Sul. Entra ano, sai ano, ninguém faz nada e é uma briga danada para ver quem vai comandar aquilo lá. Continuemos. Resumo. Assim comunicamos a todos que têm seus familiares, agradecer a todos que não votarão na Rosana Vale, a qual é nossa inimiga número 1 e foi proibida de estar entrando em nossas comunidades na Baixada Santista. Isso é o bilhete dos presos. Assim, indo ao segundo turno, pedimos a todos que comuniquem seus familiares para não estarem votando nela, que juntos somos mais fortes. Engraçado, os sindicatos usam muito essa frase, juntos somos mais fortes. Mas não tem nada a ver com criminalidade, tá, gente? Pelo amor de Deus. E pedimos apoio da massa de todos os sistemas do litoral onde há uma grande concentração de integrantes. Sem mais, Algete passe para toda a massa, diz trecho do manuscrito. A deputada federal Rosana Vale, do PL, disputa o segundo turno contra o prefeito e candidato à reeleição Rogério Santos, republicanos. Capital. Além da contraindicação referente a Rosana Vale, foram localizados 4 comunicados com indicações de voto na chapa formada por Guilherme Boulos, do PSOL, e Marta Suplicy, PT, na disputa pela Prefeitura de São Paulo. Os bilhetes manuscritos foram apreendidos em setembro, antes do primeiro turno das eleições em São Paulo. O primeiro foi localizado no dia 11, na Penitenciária 2 de Presidente Venceslau, onde o líder do PCC,
Marcos Williams Herbes Camacho Marcola esteve preso entre 2006 e 2019. O segundo foi encontrado no dia seguinte, 12 de setembro, no Centro de Detenção Provisória de Pinheiros 4. Os outros dois foram interceptados na penitenciária de Riolândia, no dia 19, e na penitenciária 1 de Guareí, no dia 30. De acordo com as informações obtidas pela coluna, não foram encontrados manuscritos do PCC referentes a indicação de voto para o segundo turno na capital paulista. Leia abaixo bilhetes interceptados sobre as eleições em São Paulo, aos quais a coluna teve acesso. Bem, vamos lá. Primeiramente, um forte abraço a todos e viemos deixar todos cientes que veio da sintonia. Primeiramente, vamos ressaltar a todos que o comando não fecha com nenhum partido político, mas em cima da situação que estamos vivenciando, viemos pedir para que, se possível, pedirem para seus familiares se podem apoiar a estarem votando na Marta Suplicy e no Boulos do PT. Agradecemos a atenção de todos. Isto é um bilhete do PCC, uma facção criminosa de São Paulo, orientando o voto de pessoas que estão sujeitas ao seu arbítrio. Muito bem, senhores. A grande questão é: por que raios, por que cargas d'água uma facção criminosa orientaria o voto daqueles que estão sob o seu julgo em qualquer partido político, tendo em vista que qualquer partido político, desses que ganharam aí os 5 bilhões de reais para a festa da democracia, qualquer partido político, seja ele qual for, em teoria, tem que ser oposição à criminalidade. Então, por que raios, por que cargas d'água uma facção criminosa orientaria votar-se num partido X ou Y? Por quê? Por que que essa facção criminosa de São Paulo está orientando aqueles que estão sob seu julgo a votarem no PT, no PSOL, no Republicanos e não votarem de jeito nenhum no pessoal que está ligado ao governador de São Paulo, à Secretaria de Segurança Pública de São Paulo? Por quê? Qual o interesse? Qual o interesse dessa facção criminosa em que determinados políticos não ganhem e que outros ganhem? Vamos aqui ativar a nossa mente. Vamos pensar. O Estado tem que combater a criminalidade. E todos aqueles que estão em cargos eletivos ou que são estatutários, gente que prestou concurso e gente que foi eleita para fazer alguma coisa, tem que causar repulsa no criminoso e o criminoso tem que ter repulsa desses indivíduos. Porque esses indivíduos que foram eleitos ou que prestaram concurso público, eles representam o Estado, o rigor da lei, o combate à criminalidade. Meses atrás, eu acho que meses, eu não lembro bem a data, mas está aí na tela para vocês, uma ministra do governo do presidente Lula estava transitando na garupa de uma moto dentro de uma favela aqui do Rio de Janeiro. Quando questionada por que estava andando sem capacete, a resposta dela foi que aquilo era a lei da favela. Ou seja, a partir do momento em que uma ministra de Estado admite que existe uma lei da favela, então nós vivemos em um Estado partido, onde existe um poder oficial e um poder paralelo. Isso foi admitido. E, inclusive, quando você está na área do poder paralelo, você tem que se sujeitar a ele. Orientação da ministra. Agora vamos imaginar por um instante. Imaginem se fosse o ex-presidente Bolsonaro andando de moto dentro de uma área dominada por milicianos
e ele estivesse sem capacete e dissesse: olha, eu estou respeitando a lei da milícia. O que não diriam dele? Senhores, a moralidade do Estado reflete a moralidade da população, ou pelo menos de uma parte significativa dela. Que moralidade parte significativa da nossa população tem atualmente para conduzir ao poder pessoas que, historicamente, estão sempre margeando casos suspeitos de corrupção e de desvio de dinheiro público. Tenham todos um bom final de semana, se é que isso é possível.